Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos. Olá, eu sou a Cláudia Duarte, jornalista. Bem-vindos ao Santos no Ar, um podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor de Santos e também inspirar as pessoas que têm o sonho de empreender. O podcast Santos no Ar tem oferecimento da Prefeitura de Santos. E hoje eu estou aqui com dois empresários muito especiais de Santos, o Alide Abdoni e o Thiago Veneziani. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Uma grande honra estar aí com vocês. Gratidão, Claudinha. É uma grande honra para mim também. Bom, os dois têm envolvimento familiar, têm empresas familiares. E eu vou começar pelo Alide, que é da Caioa, já trabalhava com o pai, né? Começou a trabalhar com o pai na Caioa, uma empresa de objetos de decoração, cortinas, persianas, enfim. Alide, quando que você se descobriu empreendedor? Meu pai, praticamente quando eu abri os olhos e notei que estava vivo, ou seja, era criança, crescia ali no meio da loja, brincando. Meu pai tinha uma loja de móveis e também tinha a Caioa. Porém, a Caioa, na época, nem vendia tapetes, né? Era tecidos, aviamentos, material para tapeceiro. Eu acredito que começou na brincadeira e quando cheguei nos meus 14, 15 anos, eu já tinha responsabilidade de estar na loja, tomando conta, abrindo e fechando, cuidando do caixa. Então, foi da brincadeira para o trabalho real, assim, naturalmente, posso dizer. Você nunca se viu, então, em outra função? Sempre trabalhei, comecei, né, no comércio da família, estudei aqui em Santos, né? Nasci, estudei e trabalho aqui em Santos. Casei em Santos também. Agora os meus filhos estão vindo aí também, logo mais. Já tem um aí que sempre fala que quer trabalhar na loja de tapetes, né? O Tarek, que tem 9 anos. E Lola também, empreendedora da SCA, enfim, família toda justamente, empreendedora. A Lola, que é arquiteta, se formou arquiteta, ela até iniciou os trabalhos dela como arquiteta, que também não deixa de ser uma grande empresa, um escritório Sim. de arquitetura, mas ela acabou também pulando para o lado de cá, para o comércio, e atende aí com a SCA Santos todos os nossos queridos clientes. Tiago, a Terra Master também é uma empresa de transportes, logísticas, mas você já teve também um ensaio com o seu pai, que trabalhava com transportes também, né? Sim, Claudinha. Meu pai foi transportador, né, durante muitos anos. E depois de uma dissolução de sociedade, eles passaram por uma fase muito difícil. E foi quando eu comecei a me desligar um pouco, né? Eu já trabalhava com meu pai desde 16 anos e foi quando eu comecei a me desligar um pouco da área de transporte e começar a buscar novas áreas. E eu não queria pedir nada para ele. Eu queria a minha individualização financeira, vamos dizer assim. E eu comecei a buscar novos rumos. Eu comecei a vender roupa, eu comecei a vender na cidade, eu comecei a vender tênis e eu comecei a fazer um monte de coisas. E aí eu fui viajar, eu fui fazer intercâmbio de 2000 para 2001 e quando eu voltei eu decidi abrir a transportadora, né? Que antes disso eu estava trabalhando, para você ter uma ideia, como vendedor numa academia. Então eu fui... Sempre empreendendo, né? Sempre empreendendo, justamente por causa essa minha necessidade de não depender de ninguém. E aí, quando foi de 2000 para 2001, eu abri a Terra Master, uma empresa que ela veio com um olhar completamente diferente de todas as outras transportadoras. Eu sempre vi muito transportador usando de artimanhas, vou dizer assim, para dizer porque que o caminhão não chegou ou porque a mercadoria não foi entregue, e aquilo não me confortava muito. E aí eu vim com uma nova proposta de transparência, de parceria, que a gente pudesse estar mais junto dos nossos clientes, né? Que hoje eu chamo de parceiros, porque a gente não tem clientes, a gente tem, na verdade, são parceiros. E você levou as suas irmãs para trabalhar com você também. É, uma das minhas irmãs. A minha irmã, ela trabalhava numa multinacional, né? Quando a empresa do meu pai fechou, ela foi trabalhar numa multinacional e ela ficou lá por 10 anos. Em 2013, eu chamei a Fernanda, que hoje é minha sócia, minha irmã, minha vizinha, minha amiga. Eu chamei ela para que ela fizesse parte da nossa sociedade, porque a Fernanda ela tem uma facilidade muito grande
na parte de planejamentos e tudo mais. Então, eu trouxe ela para a parte de qualidade da empresa. E hoje essa parceria deu super certo e a gente está caminhando. Está caminhando um passo de cada vez, passos curtos, mas muito seguros. Muito bem. Alide, você fez faculdade de administração de empresas aqui em Santos também, né, Alide? Sim, na Uniluz. E como você se preparou? Na verdade, você teve a escola familiar do seu pai, né? Mas como você se preparou para se manter no mercado por tantos anos? Porque abrir uma empresa, a gente sabe que não é tão difícil, mas se manter no mercado é bem mais desafiador, né? Não existe, para o empreendedor, no caso aqui, né, Thiago, também, aquele ponto de chegada, né? O empreender é uma constante evolução. A gente tem que estar sempre ajustando a rota. A gente sempre tem que estar olhando o mercado, o comportamento dos nossos clientes, os produtos que eles realmente estão precisando, qual é o momento. Hoje a experiência no nosso segmento conta muito, e acredito que também da do Thiago, que é puramente serviço, né? Mas hoje, até para vender um produto, a gente tem que entregar um serviço excelente. Então, se você imaginar a exigência hoje desse cliente, que está muito bem informado, é altíssima. Sim. Então, a gente, de fato, tem trabalhado muito para que essa evolução ocorra. E a gente tem, né, muitas dificuldades no dia a dia, e a maior dificuldade nossa, realmente, é com as pessoas, né? O material humano. Mas a hora que... Funcionário, você tá falando? A hora que a gente consegue pegar as pessoas, e essas pessoas... É muito antigo falar vestir a camisa. Vestir a camisa só não é o suficiente. A pessoa tem que entender e crer no que a empresa quer seguir, né? O cliente sente aquela sintonia, né, de todas as pessoas que trabalham, desde da copeira ali para servir o cafezinho, até o consultor, de repente um instalador que passa horas, né, na casa do cliente. Então, realmente a gente precisa ter como se fosse, eu falo como se fosse uma sinfonia, e ninguém pode errar a nota. Verdade. Tiago, o Alide está falando aí dessa questão do alinhamento da equipe. Você acha que aquele funcionário bom é aquele que se acha um pouco dono também da empresa? Olha, Cláudia, é bem dual isso aí, né? Vou te dizer que não é ruim ele se achar um pouco dono da empresa, não. Porque se ele se acha dono, ele cuida como se fosse seu. Sim, sim. E eu tenho muitos colaboradores lá que eles cuidam como se fosse deles. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, é que o bom líder, ele se mostra quando ele está ausente. E eu tenho uma equipe muito comprometida com aquilo que eles fazem. E é o que o Alide falou. Realmente, hoje, o importante, eu acho que para nós, empresários, é a gestão de pessoas, que é o mais importante. Você ter uma boa gestão de pessoas, porque pessoas gerem processos, né? Então, você tem que estar muito ligado nessa questão dos treinamentos, na questão do respeito ao próximo, né? Não fazer com ele aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Eles verem os seus valores, né? Os valores de uma empresa são muito importantes. Né? E é uma frase que todo mundo diz, né? A sua empresa tem a sua cara. Se você não fizer aquilo que é correto, aquilo que é bom, né? A sua empresa também não vai fazer. Porque a sua empresa também é uma pessoa. Ela é uma pessoa jurídica, mas ela é uma pessoa. E graças a Deus que ela tem a nossa cara, né? Faz aquilo que é certo, planta aquilo que é bom, que você vai receber aquilo que é certo e que é bom. Verdade. Você sabe que você falou uma coisa que eu me lembrei do meu pai, porque quando eu estava na gestão da AT Revista aqui, do Grupo Tribuna, eu ficava muito preocupada com as minhas férias. Eu falava, eu vou tirar férias, e agora? A revista vai ficar sozinha? Meu pai falava, como sozinha? O bom líder é aquele que sai e tudo continua funcionando super bem, né? Então, você falou, isso é importante. O bom líder é aquele que sabe delegar, que não larga, mas sabe delegar e também faz com que as coisas funcionem mesmo sem ele estar presente. É isso mesmo, Alide? É isso aí. E falando aí para quem quer começar a empreender, comecem pelas pessoas. Nós agora estamos trazendo uma nova empresa para Santos, que é a Cinex Arc. É uma empresa de esquadrias e portas de alta performance que não existe na cidade. E estamos começando como? Pelas pessoas. Treinar, já começamos a atender e etc. Mas depois que eu começar a encorpar a equipe, que eu vou me preocupar
em achar um ponto, né? E fazer realmente a loja. Porque não adianta você, de repente, montar uma baita empresa, de repente, uma loja muito bonita e falar, e agora? Cadê as pessoas para trabalhar? Então, acho que as pessoas têm que começarem assim com os primeiros passos, tá? Mais importante do que o perfeito é fazer, tá? Porque muitas vezes as pessoas não começam, não dão esse primeiro passo esperando o melhor momento ou, tem que ser perfeito, tem que ser grandioso. Não tenha receio de começar pequeno. As pessoas enxergam isso ao longo do tempo. É importante essa evolução. A gente aprende todos os dias. Então, você vê, eu estou desde... meu pai me emancipou, né, para que eu me tornasse empresário em 1994. E de lá para cá, eu não sou mais a mesma pessoa, a empresa não é mais a mesma, só usa o mesmo nome. Não está mais no mesmo endereço, não vende mais os mesmos produtos. Então, é necessário essa caminhada, eu chamo de jornada. Essa jornada, a evolução é uma constante. Então, o empreendedor tem que ter isso consigo, sabe? Então, muitas vezes as pessoas, até, desculpa ser repetitivo, falam, eu não consigo fazer daquele jeito e tal. Muitas vezes se comparando de repente, alguém que está no mercado. Comece diferente. O mercado, sim, eu sempre falo brincando, né? Tem espaço para todo mundo, o sol nasceu para todos, porém a sombra para poucos, né? Mas primeiro a pessoa vai ter que camelar muito para um dia pegar essa sombrinha. Ela não vai abrir a empresa dela sem esse sofrimento inicial que faz parte do processo, né? E ser tudo lindo e maravilhoso. Se até hoje, com esses 45 anos aí, a gente ainda sofre muito com as constantes mudanças do mercado, as exigências, imagina, né, quem está começando agora, que ainda precisa formar todo um batalhão, né, aquela confiança, principalmente. Né? Eu acho que você deu uma super dica, viu, Alídio? Porque eu não tinha ouvido isso, a questão do treinamento da equipe, porque as pessoas querem, né, Thiago, arrumar cliente. Quem compra? Quem vai comprar meu produto? Quem vai ser meu consumidor? E ele fez justamente o contrário. Eu não sei se esse é o padrão, as pessoas treinarem uma equipe para depois procurarem um lugar, para depois procurarem um cliente. Normalmente a pessoa quer o cliente antes, né? A gente tem que planejar, né, Cláudia? A gente tem que planejar. Eu vejo muito aventureiro, né? A gente faz parte de um curso, né, que você até faz comigo, e que a gente vê que muitas empresas elas fecham depois de 2 anos, né? E isso é porque eles não planejaram. O Alídio falou uma coisa muito importante, né? Eu acho sim, é super importante, e eu tenho certeza que o Alídio também foi buscar isso. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se preparar para que a gente possa preparar pessoas, para que a gente possa preparar empresas, que a gente possa fazer um planejamento, a gente tem que estudar o mercado e sair dessa coisa da aventura, né? Santos é uma cidade que ela tem muito potencial. Ela tem muito potencial porque o santista gosta de coisa boa, o santista, ele não se preocupa em pagar o preço para aquilo que é bom. Então, eu acho que é isso. Uma base sólida é o que constrói uma pirâmide, né, segura, firme. Essa questão do pouco tempo, né, de empresas fecharem rápido, eu até falei na nossa edição passada, na entrevista passada, que é um dado do Sebrae, inclusive, de 10 empresas que abrem, 6 fecham em menos de 2 anos. É muito preocupante isso, né? Um dado alto, né, Lid? É porque muitas vezes o empreendedor, né, que de repente já está no mercado, ele olha, ele é muito bom. Quando você pega uma empresa, a gente tem pessoas essenciais dentro do nosso negócio, né, que realmente são mais difíceis de substituir. Não existe ninguém substituível. Só que ele é somente um dentinho da engrenagem. Uma empresa, né, ela precisa, desde a menina da copeira lá, eficiente, ao entregador, ao instalador, no nosso caso, assim como no caso do Thiago aqui, são outras atividades, né? Então, aí a pessoa acaba saindo e empreendendo. Só que aí ela tem toda aquela parte administrativa, de repente a pessoa é muito boa no comercial, mas não consegue gerir essa parte financeira e fiscal.
De fato, nós trabalhamos hoje num país que tem essa parte tributária muito complexa, tá? E muitas vezes o empreendedor, né, o empresário, ele tem que quebrar muito a cabeça dentro da lei para que ele consiga dinamizar o máximo possível ali a forma com que ele vai trabalhar, para que ele consiga estar dentro do mercado, né? Também falando do que o Thiago falou, o Santista gosta de coisa boa e tal, é verdade. Dentro de o que sai realmente caro hoje? Não existe mais, assim, nada mais caro do que contratar um incompetente. É impressionante, porque a pessoa não perde só dinheiro, ela perde uma coisa que ela não consegue mensurar, é o tempo. E o tempo não volta, independente do negócio, tá? Verdade, não tem nada mais caro que contratar uma pessoa incompetente ou uma empresa incompetente que não está preocupada realmente com resultados, tá? E com a satisfação do cliente. E muitas vezes o cliente, quando ele olha somente a linha do preço, ele está suscetível a ter essa experiência que chega a ser traumática muitas vezes, dependendo do que... Eu costumo dizer, Alide, que é engraçado, eu vou até pegar um gancho nesse negócio do Alide, a minha empresa ela não vende preço, ela vende valor. Porque o valor é o preço mais a qualidade que ela oferece. E quem gasta pouco, gasta duas vezes, gasta errado. Né? Às vezes você recebe algum produto ou algum serviço mal feito e você vai ter que gastar de novo. E aí você gasta o tempo, é o que você falou. O tempo é muito precioso pra gente. Ou conviver com aquilo, né? Dependendo, se for um produto que... Aí você olha aquilo 2 anos depois e fala, meu Deus, eu comprei aquilo não funciona. E muitas vezes o cliente não tem a coragem de assumir aquele prejuízo, né? É verdade. E reinvestir naquele produto ou daquele serviço para que a coisa fique... Então, dependendo da situação do cliente, ele vai ter que conviver com aquele mau serviço ou mau produto por muito tempo. Verdade. Exatamente. E essa questão da contratação que você falou em todos os escalões, né? Porque às vezes uma telefonista derruba uma empresa, né? Você não atender direito, dependendo do segmento, a telefonista acaba com tudo. Agora, Thiago, dentro dos anos, aí quantos anos tem a sua empresa? Vai fazer 19 anos em setembro. 19 anos. Qual foi o seu maior desafio? Eu sei que a gente passou por pandemia, enfim. Qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio foi aprender a flexibilizar um pouco e a aprender que o meu jeito não é o único jeito certo de fazer as coisas. Isso foi o meu maior desafio. E aí foi aí que eu fui buscar me conhecer, Cláudia. Foi aí que eu fui buscar saber quem eu era e aquilo que eu queria. E como que você fez isso? Através de autoconhecimento, através de terapia, através de treinamento. Foi aí que eu fui me conhecer e ver que o que importa é o resultado final, não é a forma com que é feita. Sim. Né? Hoje o meu gerente geral, ele era praticamente um motoboy dentro da empresa. Então, assim, eu tive uma briga muito feia com ele uma vez, porque ele estava fazendo alguma coisa diferente daquilo que eu fazia, mas ele estava conquistando o mesmo objetivo final. E aquilo me deixou muito irritado. E aí, quando eu fui ver isso, eu falei, gente, que ignorância minha, né? Porque a gente tem que mudar a gente, a nossa filosofia. É aquela coisa, né? Não importa como é que o cara tá jogando, tem que fazer gol, né? Fazendo gol, exatamente. É que ganha o jogo, né? Sendo legal, né? Sendo dentro da moral, eu acho que o que importa é o resultado final. Né? Os valores da empresa, eles têm que ser preservados e cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem o seu jeito dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos, né? Na administração das nossas empresas, cada um tem o seu jeito. Verdade. Às vezes a gente cria um filho, 2 filhos da mesma forma e ficam pessoas tão diferentes, né? Tem que dar certo. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois, sobre estratégias de marketing. Alide, como é que o cliente chega nas suas lojas? Eu acredito que hoje, né, o cliente que busca, no caso a Caioa é uma referência do segmento que atua, né, de tapetes, cortinas, persianas, ou seja, já é uma empresa consolidada, está bem localizada, ou seja, ela tem já... mas, assim, o marketing mais importante que nós temos são os nossos próprios clientes. Hoje, o índice de recompra dentro do nosso negócio é altíssimo, chega perto de 80%, 85%. Então, uma coisa que o empreendedor aqui, voltando a falar
com uma dica, você tem que lembrar que o fechamento, né, do atendimento é quando esse cliente retorna. Você não pode atender um cliente uma única vez, né? Então, dá muito trabalho conquistar sempre novos clientes. O empreendedor tem que entender também que não são todos os negócios que a gente vai fazer que vai dar lucro. Então, tem alguns negócios, sim, que é muito caro, mas não existe nada mais caro que um cliente insatisfeito. Um cliente insatisfeito, ele, num churrasquinho de domingo, ele Vai falar mal Ele acaba com a sua empresa. Né? Ele acaba com a minha empresa, ele acaba com aquela meia dúzia de familiares super importantes que, de repente, poderiam comprar na minha loja. Como naquele churrasquinho de domingo, ele fala tão bem de você e da sua empresa e que acaba despertando a vontade nas pessoas de comprar na loja, mesmo sem precisar. Só de ver o encantamento daquele cliente. Então, é muito melhor que você tenha um cliente encantado, né, com o seu negócio, do que um cliente, assim, no mínimo tudo bem, sabe? O tudo bem já não é muito aceitável. As pessoas entenderam hoje que uma casa bonita, uma casa que funciona, um escritório que funciona, é qualidade de vida. Então, as pessoas querem isso. O Alide falou uma coisa muito importante. Para o setor de produtos, eu vejo que o pós-venda, ele é essencial, né, Alide? Você no teu negócio, e eu como consumidor falo isso. Aquela empresa que não te presta um serviço de pós-venda eficiente, para mim não serve. Eu trabalho com 2 grandes marcas dentro da minha empresa. 95% dos meus veículos hoje são de uma das marcas, porque eu tenho uma pessoa muito forte em pós-venda. Aquele cara que ele está preocupado em resolver o meu problema. Ele não está preocupado só em me vender, porque hoje tem muita empresa dessa maneira. A empresa está preocupada em te vender. Depois que ela te vendeu, ela some. E eu vejo essa preocupação muito grande com as empresas do Alide. Eu acho muito legal isso. Eu fico muito feliz de ter um prestador de serviço desse, né, de produtos e serviços em Santos, como a empresa do Alide. Eu fico muito feliz. Obrigado. E para mim, eu fui buscar muitas certificações, Cláudia. Eu fui buscar muitas certificações. Hoje a Terra Master, ela trabalha com produtos químicos, ela trabalha com armamentos. Hoje eu transporto TNT, eu transporto armamento, eu tenho licença do Exército, da Anvisa, da Cevisa. Nós temos uma certificação chamada SASMAC, que é Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade, que é uma coisa que a gente está muito ligado dentro da empresa também, a questão do meio ambiente, a questão de preservação. Isso é uma coisa muito importante para a gente lá. E o nosso suprassumo também, assim como do Alide, graças a Deus, os meus maiores comerciais são os meus clientes. Eles nos indicam. Eu tenho uma equipe de vendas muito comprometida, que eles são excelentes, mas a satisfação de você receber uma cotação, uma ligação de alguém e falar, olha, eu fui indicado por um cliente seu. Isso é uma satisfação muito grande para a minha empresa, da gente saber que a gente está prestando um bom serviço. Sendo indicado, muito bom. Agora, a gente viu isso, eu vou falar agora uma coisa que a gente viu no nosso curso de empreendedorismo que a gente faz juntos. Você sai da sua empresa para ver o que os outros estão fazendo, para ver o que os seus concorrentes estão fazendo? Você faz essa pesquisa? Olha, a gente hoje está acompanhando muito, né, pelas redes sociais, os concorrentes. Nós somos acompanhados também. A gente conversa muito. No nosso segmento, a gente tem uma união muito grande aqui na cidade, através da Rede Conceito, por exemplo, que é uma associação sem fins lucrativos, na qual visa, né, principalmente, valorizar e reconhecer as empresas e a mão de obra local, os profissionais de arquitetura e decoração, designers, arquitetos. Então, a gente acaba conseguindo trocar muitas, as boas e as más experiências que todos estão tendo. Isso acaba aumentando o nosso portfólio aí de conhecimento e experiências. O empresário, o empreendedor, de fato, ele é muito sozinho, né? Ele é uma pessoa, a gente acaba trabalhando tanto e é muito importante a gente ter essa abertura com os concorrentes, inclusive. As pessoas têm que entender que existe um mercado colaborativo. É até difícil falar isso quando você fala de concorrente, né, Thiago? Eu acho que eles deixam de ser concorrentes, né, Alide? Eles passam a ser parceiros também, Sim. né?
Eles vendem o mesmo produto, me traz aquilo que é bom, que você faz que é bom, eu te levo aquilo que é bom e a gente faz essa troca. Muitas vezes se complementam, né? Então, a gente sim consegue... antigamente era mais assim, era aquela coisa do concorrente ser meio que inimigo declarado, sabe? Eu acho que isso é uma forma muito antiga. Muito né? antiga mesmo. No comércio, eu cresci vendo essa guerra, tá? Eu lembro lá dos concorrentes da Caioa, na época, a dificuldade que a Caioa tinha. Mas essa guerra é um preço que o empresário, o empreendedor e todos os seus funcionários vão pagar a médio e longo prazo. Ela é detratora do negócio. Quando você tem uma concorrência que são inimigos declarados, que aí começa a virar aquela coisa pessoal e que as pessoas muitas vezes começam a fazer qualquer negócio visando prejudicar, de repente, o concorrente ou para tirar da boca do concorrente, é uma coisa que médio e longo prazo é detratora do próprio negócio. Eu acho que isso vem mudando, você falou bem, eu acho que a gente já viveu tempos piores com relação a isso. Bom, já estamos fazendo um sinalzinho lá, já está acabando o nosso tempo, passa super rápido. Para terminar, eu quero que você venha aqui um outro dia para falar da Rede Conceito. Foi uma coisa que deu super certo em Santos, né? Eu acho que faz esse trabalho mesmo de agregar, vocês fazem viagens, pessoas do mesmo segmento, prestadores de serviço, profissionais liberais, lojas, enfim, todo mundo no mesmo círculo, assim, é muito bacana. E eu quero que vocês falem rapidamente, para a gente terminar, 3 dicas, a gente falou isso durante todo o processo aqui da nossa conversa, mas 3 dicas básicas para a pessoa, para aquele jovem que tem um sonho de empreender, 3 dicas basiquinhas para quem quer empreender. Uma das dicas já até falei, né? Melhor o feito, né, do que o perfeito que não existe. Sim. Tá? A questão de se preparar, assim como uma construção de um prédio que você vê a construtora meses trabalhando e você não vê nada, aí de repente 1 ano depois você começa a ver a primeira laje, ou seja, você precisa se preparar muito bem na parte da base, ou seja, que eu julgo que são as pessoas que vão estar com você, tá? E a persistência. A persistência, ela tem que ser constante, a evolução tem que ser constante, ajustando a rota até que você consiga fazer a mágica acontecer. E eu vou falar que é muito bom quando você chega nesse ponto do negócio ter autonomia própria e andar. Igual quando você aprende a andar de bicicleta. A hora que você consegue se equilibrar, Ninguém te uma segura. sensação muito boa. Então, mesmo começando pequenininho e dando os primeiros passos, esse é um grande presente que o empreendedor tem. Muito bem. Para mim, faça o que é certo, primeiramente, né? Eu acho que a gente no Brasil tem milhares de opções de fazer o que é errado. E tem muitas de fazer o que é certo. Faz o que é certo. Se você fizer o que é certo, você já fez meio caminho andado. Segundo, planeje-se, né? Planeje-se. Vai buscar cursos. Você falou do Sebrae, para mim foi um grande parceiro, o Sebrae. Né? Eu fiz o Sebrae, foi um grande parceiro. Logo vai ter um representante do Sebrae aqui para conversar com a gente. Eu acho bem bacana, né, esse serviço. É muito bacana. E terceiro, a gente só perde pra gente mesmo, Cláudia. A gente só perde pra gente mesmo. Se você fizer o que é certo e fazer bem feito, não tem como dar errado. Faz aquilo que é certo, Verdade. Faz o bem feito, faz o melhor que você pode, invista em você, invista na sua equipe e acredite, siga em frente. Porque não é fácil empreender. A gente acha que empreender é uma coisa, eu vou virar empreendedor, vou virar dono de negócio para não ter hora. Isso tudo é muito difícil, né? Aí a gente vê que realmente a gente não tem hora. A gente não tem hora para parar, a gente não tem hora, a gente pensa no nosso negócio 24 horas por dia. Invista em você como pessoa. Seja melhor a cada dia. Tem um ditado, né? Que essas pessoas que dão muitos cursos, aí eles falam, seja 1% melhor a cada dia. Que no final do ano você foi 365% melhor. É isso. Muito bem. Obrigada, Thiago. Obrigada, Lide. Conto com vocês, voltarem outras vezes também. Agradeço o oferecimento da Prefeitura de Santos. E o nosso podcast está no ar todas as segundas-feiras, às 4 horas, nas editorias da Tribuna. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos.